Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 149, intitulado Teoria do Benefício. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade, né? Com o problema do capítulo anterior, que é por que o Cotrim publicou, que ele não tinha nada a ver com a Folha que o Brás Cubas lançou, né? Eu não sei quanto a você, mas eu posso pensar aí num dezena de motivos, né? Um deles, ele pode estar ligado com qualquer político, né? Assim como ele negociou com o... Negociou não, obteve, né, o benefício do Brás Cubas de fazer ali relações sexuais, relações comerciais com o governo, né, e ganhou lá seus 200 contos de réis, assim pode estar acontecendo com outro político, né? Ele pode ter alguém de estima no governo. Dá para pensar de muitos interesses ali, né? Ele pode, inclusive, não só estar fazendo isso para que não vejam ele com maus olhos, mas para que vejam ele com bons olhos, né? Então ele quer convencer alguém que ele é um pouco militante politicamente, né? Então ele faz aquilo ali, ataca o Brás e causa esse efeito, né? Então tem várias histórias que a gente poderia fazer, né? Criar para tentar explicar. Mas o Quincas Borba também não conseguiu pensar em nada. Ora, adeus, concluiu. Nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente. Não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma filosofia humanística. Isso é uma das coisas mais comuns, né, na filosofia, na ciência também, com certeza absoluta. Tanto na ciência, digamos assim, absolutista, vamos colocar assim, quanto na má filosofia, né? Que existe algum fenômeno e o fenômeno está na tua frente, acontece qualquer coisa, você fala, não, isso não pode existir. Não, tá errado, porque de acordo com a teoria isso não existe. É o contrário, não é assim que você organiza a vida. Você olha algo e fala, ixi, isso daqui não tá de acordo com a teoria. Então tem alguma coisa errada com a teoria. Tem uma parte do Fausto de Goethe que é bem interessante, no capítulo Noite de Walpurgis. Eu acho que eu sempre comento esse capítulo, mas vamos comentar mais uma vez. Tem uma playlist aqui no canal só para esse capítulo do Fausto, em que o Mefistófeles e o Fausto encontram lá um humanista, né? O proctofantasmista, eles chamam. É bem engraçado porque é proctofantasmista, mas eu vou tentar me controlar aqui. E aí, a ideia é que ele é um típico iluminista, né? A ciência vai nos levar à felicidade plena, né? Repare, o problema não é você acreditar que a ciência funciona. Claro que funciona, né? O homem foi para a lua, a vacina dá certo, etc. Claro que a ciência funciona. O problema não é isso. O problema é achar que o que não é explicado cientificamente não existe. Isso é de uma... Desculpe o linguajar, mas é de uma burrice sem tamanho, né? Ora, se a ciência é aquilo que se pretende sempre estar crescendo e sempre descobrindo novas coisas, como que a ciência, o que está fora da ciência não existe, né? De uma burrice sem tamanho. Então, a ciência já nasceu pronta, a ciência já chegou e não tem mais nada para descobrir, né? Bom, mas vamos lá, vamos ainda tentar me controlar para não ser muito digressivo. E aí, esse proctofantasmista, ele é um típico positivista, né? Então, a ciência nos leva à felicidade, o progresso, etc, etc. E aí, uma das coisas que o Mefistófeles fala sobre ele é assim, basicamente, o que ele não consegue parafrasear, para ele não existe. Vocês me desculpem, mas eu tenho que mostrar isso para vocês, porque essa história, essa parte é muito, muito interessante, né? Então, o seguinte,
Olha aqui o que o proctofantasmista fala, né? Então ele está lá no meio de uma festa ao demônio, então tem lá bruxas, pessoas voando, etc, etc. E aí o proctofantasmista fala o seguinte: aqui vos atreveis, vil crápula ralé? Há muito se provou de modo concludente que nunca espíritos estão de pé. E vos vejo a dançar como se fosseis gente. Então olha a postura dele, ele vê lá um monte de fantasmas, né, de adoradores do demônio dançando, e ele fala, não, mas não tá certo isso aqui não. De acordo com as nossas provas científicas positivas, isso não existe. E aí, em vez de pensar, ora, eu acho que eu tenho mais coisas para descobrir, né? Ele se revolta contra o fenômeno que está na frente dele. Basicamente ele fala, não, isso não pode existir isso daí não. Parem de existir, né? E aí a, a Beldade, uma mulher que está dançando ali com o Fausto, disse, que quer no baile aquele lá? E daí é o Fausto, não é nem o Mefistófeles que fala. O Fausto fala, em toda parte o bruto está, tende a avaliar a dança alheia, se um passo não parafraseia, torna-se o passo inexistente. Ou seja, eu estou olhando uma dança, tem um passo ali que não está no manual de dança. Logo, o passo não existe. Né? O que mais o enfurece é irmos para frente. Né? E aí, mais uma vez, passa um pouco, o proctofantasmista olha para tudo aquilo que ele não consegue explicar e diz, é o cúmulo, ainda aqui? Súcia de demos, sumi-vos afinal, já tudo esclarecido. Não seguem leis aqueles sem vergonhas. Tão sabido sou e ainda há fantasmas e visonhas. Há quanto tempo estou varrendo essas quimeras e nunca fica limpo. E é o cúmulo de veras. Bom, e aí continua em várias falas assim neste tom, é extremamente interessante. Tem aqui no canal. Mas perceba, poxa, eu fico lá, faço toda uma teoria para provar que isso não existe, faço toda uma teoria e aí os caras vão lá e mostram com a existência. Aí eu faço mais um monte de discurso para limpar tudo isso e aí aparece na existência novamente. Perceba essa relação, né? Bom, algo parecido, né? Então, olha o que o Quincas Borba fala, né? Rejeitou-a inteiramente não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Por que a filosofia humanística é muito boa, né? Explica tudo. Porque o que ela não explica se ignora ou se chama de obscurantismo, né? Qualquer coincidência com a ciência mais absoluta, né? Não é mera coincidência, né? Deixa eu dar só mais uma explicação. Eu sinto que toda vez que eu toco nesse ponto eu tenho que falar, porque aí as pessoas ou pendem para o lado de ciência não existe e cientistas são uns bandos de retardados, ou pendem para o lado de eu aceito totalmente a ciência é o meu Deus, né? Vamos só ver isso na prática, né? Quando que um cientista, vamos pegar um psicólogo, né? Você pega um psicólogo que olha um paciente e esse paciente não consegue, não se encaixa nos seus parâmetros pré-estabelecidos científicos. Vamos supor que seja um psicólogo freudiano e ele vai olhar que o paciente tem certos impulsos, desejos, sonhos que não se encaixa na explicação freudiana. E ele fala, não, isso não existe, daí é só a invenção do paciente. Né? Então esse é um tipo de cientista que parte da teoria dele para a realidade, o que não se encaixa na realidade não existe, como eu falei, obscurantismo, né? E assim por diante. Agora vamos pegar um outro cientista, vamos pegar o Jung, por exemplo, né? Tem um livro do Jung chamado O Homem e Seus Símbolos. E ele fala assim, é muito perigoso para um psicólogo a jornada da psicanálise, né, com o paciente, porque você mergulha no mundo do paciente e pode ser que você não saia de lá com as suas mesmas convicções. Então é muito perigoso. Então perceba, olha o que o Jung faz. Né? Ao fazer a terapia com o paciente, em vez de já ter
as categorias programadas, né, ou pré-estabelecidas, ele leva a ciência nesse mergulho para dentro do paciente, mas ele tem essa ciência, por mais que o cara seja o bambambam da psicologia, ele tem essa ciência que pode ser que ele encontre muita coisa lá dentro para a qual ele não tenha explicação, né? Logo, a teoria dele vai ser aumentada, complementada, modificada, algumas partes até destruídas, talvez. Ele está aberto à realidade, né? Então, bom, e aí a gente poderia aplicar isso para todas as ciências e filosofias, né? Voltemos. Voltemos, não, eu vou abrir um outro vídeo e vamos deixar esse vídeo mais ou menos de digressão somente.